Fala galera, sejam bem-vindos. A gente está aqui no Excel em branco e hoje a gente vai aprender a fazer um recurso muito legal aqui no Excel, que é você utilizar formulários sem precisar de VBA, tá? Então a gente vai programar nenhuma linha de VBA e a gente vai criar aqui um código bem legalzinho, uma estrutura bem legal, que pode ajudar aí no seu dia a dia, principalmente se você quiser um recurso rápido para poder trabalhar, tá bom? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Estou numa planilha em branco. Primeiro, para você poder acompanhar a nossa aula de hoje, você vai precisar liberar dois recursos aí do seu Excel que podem estar escondidos, tá? A guia de desenvolvedor, a gente vai utilizar aqui ela para a segunda parte aqui da nossa solução, e o ferramentinha aqui de formulário, tá? Então, esses dois recursos precisam estar habilitados aí no seu Excel. Como que você faz para habilitar isso? Vem aqui, olha, em qualquer guia do Excel, clica com o botão direito e vem aqui em personalizar faixa de opções. Ele vai carregar uma janelona para você. Do lado direito, você vai procurar a guia desenvolvedor e vai marcar essa caixinha, tudo bem? Fez isso, a guia desenvolvedor já está habilitada. Agora a gente vai habilitar o formulário. Você vai vir aqui, olha, em barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa barra aqui de cima, tá? E aí aqui você vai ter essa lista do lado esquerdo. E nessa lista você vai vir aqui, olha, em todos os comandos. Ok, ele vai carregar e vai pensar aqui um pouquinho, porque ele vai carregar todo mundo. Pronto, foi. Aqui tem uma listona em ordem alfabética. Então, se você quiser, você pode procurar aqui, ó, por F, tá, de formulário. E aí você vai descer aqui até achar o formulário, tá? Então, passei por ele aqui. Aqui, olha. Toma cuidado, galera. Quem tiver com as versões mais novas do Excel, tem uma outra ferramenta aqui bem nova, que é o formulários, no plural, tá? Ela é outra situação, assunto para uma outra aula, tá? Então, não é ela que a gente vai usar. A gente vai usar essa daqui de cima, ó, formulário. Então, cliquei nela, cliquei em adicionar, ele vai pular para cá, né, dessa guia direita, assim como está o meu, e é o que vai aparecer lá em cima para vocês. Tudo bem? Então, basicamente é só isso que você vai fazer e vai dar aqui OK. Fez isso, você já está com a ferramenta de formulário e a guia de desenvolvedor habilitada. Beleza? O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu quero criar uma tabelinha de venda de produto, tá? Poxa, Lucas, eu queria fazer de outra coisa, não tem problema. Você pode fazer do que você quiser e vai funcionar com o mesmo recurso, tá? Isso é a parte legal. Então, eu vou usar esse exemplo de venda, mas você pode usar do jeito que você preferir, tudo bem? Então, como que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer da seguinte forma, por exemplo, e a gente vai explorar aqui algumas coisas que ficam legais e algumas coisas que não ficam legais nesse recurso. Então, a primeira coisa é definir títulos aqui para minha tabelinha de vendas. Então, eu vou colocar aqui uma data, vou colocar aqui um vendedor, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, um produto vendido, vou colocar aqui o valor unitário, vou colocar aqui a quantidade, vou colocar aqui o valor total, ok? Então, coloquei aqui algumas coluninhas para a gente poder trabalhar, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Percebe que eu estou deixando ela bem básica por enquanto, a intenção é essa mesmo. Eu vou mexendo pedacinho por pedacinho para vocês verem o que vai mudando lá nos formulários, tá? Vou selecionar aqui, olha, a linha de cima e a linha de baixo, então o título e a linha de baixo, e vou apertar no teclado Ctrl Alt T, tá? Isso aqui serve para transformar numa tabela. Então, vou marcar a caixinha aqui, olha, minha tabela tem cabeçalhos e vou dar OK. Ele já vai abrir aqui para mim. E aí agora eu vou fazer o seguinte, né? Toda vez que eu clicar em uma célula da tabela, ele vai me permitir selecionar aqui o formulário. Então eu cliquei numa célula da tabela, cliquei em formulário. Vai aparecer aqui já pronto para você, olha, planilha 1, por exemplo, né? Ele dá um nome qualquer ali. E aqui ele vai aparecer para você, olha, data, vendedor, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Então tudo que você preencheu lá, ele vai preencher aqui também, tá? E aí o legal é, se eu colocar aqui, sei lá, 1º de agosto de 2024 e der um Enter, ele preenche, olha, 1º de agosto de 2024, lá na primeira linha. Se eu quiser voltar aqui, olha, então toda vez que eu clico para cima, ele está subindo uma linha. Se eu vier aqui embaixo, ele está fazendo um novo registro, tá vendo? Então aqui, o que eu posso fazer? Agora eu quero editar, eu quero colocar o vendedor foi o Lucas, por exemplo, né? Se eu quiser, eu posso preencher tudo. Então aqui eu vou chamar de, sei lá, PROD 01, foi o produto que o Lucas vendeu, o valor unitário é de R$10, por exemplo, tá? Fez isso, dei Enter, olha lá, ele já preencheu aqui para mim as informações, tá? Percebe que eu não preenchi quantidade, não preenchi valor total, então ele não fez essas informações para mim, tudo bem? Um detalhe que fica, por enquanto, né, não fica muito legal aqui.
Se eu vier aqui em cima e trocar essa data, por exemplo, ou até vou fazendo um novo lançamento aqui, olha. Vou colocar essa data aqui como, sei lá, um texto nada a ver, tá? Então um texto totalmente errado. E vou dar Enter, você vai ver que ele vai me deixar fazer o preenchimento. Isso não é bom, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. E até é legal, tá? Eu posso voltar aqui no formulário. Se eu vier nesse que eu preenchi errado, eu posso clicar aqui no botãozinho excluir e excluir o lançamento por aqui mesmo, tá? Também funciona. O que eu posso fazer aqui além disso, galera? Se eu vier aqui então no campo de data, vier aqui em dados, validação de dados, colocar aqui, olha, como data, vou colocar que tem que ser maior ou igual do que 1º de janeiro de 2020, por exemplo. Só vale datas a partir desse dia. E colocar aqui um alerta de erro. Mensagem de entrada não adianta que ela não vai aparecer lá, tá? Mas alerta de erro vai. Então eu posso colocar aqui, olha, entrada inválida, favor informar, tirar o cursor, né? Informar uma data válida utilizando o formato. E aí eu posso colocar 2 pontos, aspas, dd/mm/4 aspas, por exemplo, tá? E aí o que vai acontecer desse jeito? Fiz aqui, olha, eu também posso fazer aqui, por exemplo, isso aqui, valor unitário e valor total é sempre dinheiro, né? Então eu já vou agora deixar isso aqui com uma carinha mais bacana, né? E o valor total vai ser o quê? Vai ser igual ao valor unitário vezes a quantidade, certo? Então, agora ele vai trazer aqui uma estratégia mais bacana para mim. Vamos ver como é que o formulário fica. Vou selecionar e vou vir aqui no formulário. Olha que legal, ó. Agora, ele entendeu que o valor total é calculado, então ele não deixa mais a pessoa preencher. Sabe aquele medo que às vezes as pessoas têm de, olha, como é que fica lá o meu preenchimento, como é que vai ficar a estrutura? Então, agora não tem mais esse risco aqui, tá? Então ele já vai fazer ele sempre certinho para você, beleza? E aqui eu posso colocar a quantidade, então eu vendi, sei lá, 20 unidades, né? Quando eu fizer isso, né, eu vou dar Enter e ele vai salvar lá, olha. Então, Lucas vendeu no dia 1º de agosto 20 unidades do produto 01, que custa R$10 cada um total de R$200, tá? Eu posso fazer outros lançamentos e fazer o seguinte, olha, por exemplo, a data. Se eu tentar colocar o texto agora e der Enter, ele não me deixa salvar, olha, ele aparece aquela mensagem de erro que a gente configurou, tá? Então, isso fica bem legal. Você também pode fazer isso, por exemplo, nos valores, tá? Nos números ali. Quer ver? Eu vou fazer aqui, olha. Se você vier aqui, esses dois itens aqui, eles têm que ser número, tá? Então, primeiro, o valor unitário, eu vou vir aqui em dados, ele tem que ser um número, ok? E aí eu vou colocar aqui como decimal. E ele tem que ser maior do que 0. Porque não faz sentido, né? Vou até colocar maior do que 0. A gente tem um produto de graça, né? Então tem que ser maior do que 0. E aí aqui eu posso colocar também alerta de erro se eu quiser, né? Então posso colocar aqui, olha, entrada inválida, favor informar um valor de produto válido utilizando apenas números, por exemplo, tá? E aí o bacana dessa estrutura é que já vai ficar certinho. Esse daqui, olha, é quase a mesma coisa, só que no caso dele seria só número inteiro, porque eu não vou vender meio produto, tá? Também tem que ser maior do que 0, não pode ser igual a 0. Então agora eu vou fazer aqui, olha, o título, também vou colocar como entrada inválida, e aqui eu vou colocar informe uma quantidade válida utilizando apenas números. Lembrando, tá? Eu estou colocando esse exemplo genérico aqui, mas você pode colocar a mensagem que você quiser. Fez isso, vamos lá de novo no formulário. Vim aqui, olha. Então agora, vou vir aqui em um novo, tá? Então, um novo registro. Vou colocar aqui, tentar colocar uma data nada a ver também, olha. 31 de fevereiro, que não existe, né? De 2024, tá? Então, eu errei a data, tá? Vendedor, eu vou colocar aqui o Pedro. Vendedor Pedro. Produto, eu vou colocar aqui, sei lá, prod, se eu vendi o 01, ele vendeu o 02, por exemplo, tá? E aí aqui, valor unitário, esse daqui vai custar, sei lá, vou colocar um texto aqui, olha. E a quantidade eu vou colocar 1,5. Percebeu que eu errei todas as 3 regras, tá? Coloquei uma data que não existe, coloquei um texto no valor e coloquei uma quantidade quebrada, ok? Se eu der Enter, o que ele vai fazer? Olha, ele avisou, olha, a data está errada, né? Então, ok, vou consertar a data. Vou colocar aqui dia 1º de agosto de 2024. Agora está uma data que vale.
vou dar Enter. Agora ele me avisou, olha, que tem que o valor do produto tem que ser apenas números, né? Então, vamos lá acertar o valor do produto. Custa R$15. Aí eu vou colocar 15,50 inclusive. Aí vou dar Enter. Aí ele falou, olha, a quantidade tem que ser apenas números também. Se você quisesse, poderia ter que colocar números inteiros, né? Então eu vou colocar 2 unidades. Dei Enter. Agora que eu fiz ali toda a estrutura, deixa eu só corrigir aqui que eu acabei batendo errado, desculpa. Mas deixa eu voltar aqui os dados, tá? Então eu tinha colocado lá dia 1º de agosto de 2024. Eu coloquei ele para limpar sem querer, para cancelar sem querer, tá? Desculpa. Vou colocar aqui o vendedor Pedro. Vou colocar lá o produto que eu tinha chamado aqui de PROD 02. Vou colocar o valor de 15,50 aqui, né? Então, aí ele vai atualizar e já vai colocar lá R$31 para mim, tá bom? Beleza, né, galera? Fica bem bacana fazer isso. É uma estrutura bem simples de se construir e você pode ter aí alguns controles sem nenhum grande problema, sem precisar de grandes programações para isso. Quem acompanha aqui com a gente as aulas de VBA sabe que se você usar Userform para fazer isso, você consegue ter controles bem mais robustos, tá? Só que também dá um trabalho muito maior de fazer. Então, às vezes, você quer uma solução rápida, isso aqui pode te ajudar bastante, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui, olha, de legal ainda? Eu posso usar esse botãozinho critérios aqui, olha. Se eu colocar aqui no vendedor, por exemplo, Lucas, isso vale para todos os critérios, eu posso até usar todos juntos, tá? E colocar aqui para localizar, o que ele vai fazer, olha? Ele vai procurar para mim onde que eu tenho o tal do vendedor Lucas, tá? Então ele vai trazer aqui todas as opções nesse lugar anterior e próximo que eu tive vendedor Lucas. Então se eu tivesse mais ali, ele ia mostrar todas as opções que foi vendido pelo vendedor Lucas. Se eu quisesse por data, também é a mesma coisa, entendeu a ideia? Então se eu vier aqui em critério, olha, opa, tem uma galera numa obra aqui, galera, eu peço desculpas caso eu esteja passando as marteladas que eles começaram a dar aqui agora, tá? Peço desculpa. Se começar a aumentar muito, eu vou fazer um corte aqui no vídeo para não ficar muito ruim aí para vocês, tá? Mas se eu colocar aqui, olha, por exemplo, a data. Então, os dois ali estão dentro da data. E mandar ele localizar, agora, olha, ele vai mudar entre os dois, porque os dois estão atendendo aquele critério. Então, isso aqui serve para você também poder fazer filtros dentro da sua base de dados, procurando ali as informações. E o legal é que você pode editar também por aqui, caso seja necessário. Tudo bem? Então isso aqui, galera, é uma solução bem bacana para quem quer proteger as suas fórmulas, indicar para a pessoa como que ela faz o preenchimento e ter uma carinha ali mais bacaninha, às vezes, de preenchimento. Beleza, galera? Às vezes, outra coisa também que é bacana, tá? Você pode fazer uma estrutura desse tipo se você não quiser que a pessoa visualize ali a sua base de dados também, né? Então isso fica bacana. Então, essa foi a primeira parte aqui da nossa aula de hoje, para você aprender a fazer esse formulário e ver como é que fica aí questão de fórmula, questão de validação de dados e tudo mais. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora na segunda etapa? A gente vai melhorar um pouquinho isso. Por quê? E se a pessoa não tem esse botãozinho lá? Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho, quase nada de VBA, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no inserir, vou vir aqui, olha, numa ilustração, vou pegar uma forma. Eu gosto de pegar essa daqui, vou clicar aqui para incluir a fórmula. E aqui eu vou colocar aqui, ó, novo registro, por exemplo, tá? Então, chamei de novo registro, vou vir aqui, olha, na página inicial. Eu não vou mexer nas cores, tá? Eu vou deixar aqui nesse azulzinho mesmo, não vou me preocupar com isso. Vou centralizar aqui ele só. Vou puxar essa bordinha aqui para deixar ele redondinho, se eu quiser. Vou vir aqui, olha, em forma de formato, tirar aqui esse contorno que vai me atrapalhar. E vou colocar ele aqui com um bezel arredondado. Então ele já ficou com uma carinha aqui mais bonitinha, talvez, né? E esse botãozinho aqui você pode levar para qualquer lugar. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui. Lembrando, se eu vou trabalhar com uma macro, se você vai fazer esse pedacinho aqui da macro, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui no arquivo, vai salvar como seu arquivo, vai procurar aqui o local onde você quer salvar o seu arquivo, tá? Dá um nome para ele normalmente e vem aqui, olha, escolhe a segunda opção, pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel, ok? Então tem que ser essa opção aqui, tá? Não deixa nessa daqui, senão ele vai apagar a macro. Tem que ser essa segunda opção aqui na hora de salvar o arquivo, beleza? Bom, eu não vou salvar aqui o meu, mas é só para você poder visualizar. Fez aí o salvamento do seu arquivo, você vai fazer agora a nossa pequena macro, Alt F11, e a gente vai fazer o seguinte, olha, clica aqui com o botão direito, nessa parte branca aqui, olha, clica com o botão direito, vem aqui em inserir módulo, tá? Vai aparecer uma página em branco aqui, ok?
Eu nem vou me preocupar aqui com trocar de nome, nem nada do tipo, tá? Normalmente quem está acostumado com as minhas aulas é porque eu gosto de trocar o nome de tudo e tudo mais, mas aqui a questão é ser rápido e simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, olha, é um textinho bem curtinho, tá? Sub, que é uma subrotina, eu vou chamar aqui de form, de formulário. Simples assim, ó, dei enter, já apareceu um end sub aqui embaixo, fecha parênteses, vai ficar assim. Aí o que você vai escrever aqui no meio? Você vai fazer o seguinte, ó, o nome da planilha. No meu caso, é esse nome que está aqui fora, tá? Não é o nome aqui de dentro, quer ver? Eu vou mudar lá. Se eu tivesse aqui, ó, registro de vendas, por exemplo, o nome da planilha, pode ser o que for, tá? Você vai perceber que registro de vendas vai aparecer aqui dentro, olha. Eu quero o nome que está aqui fora, esse planilha 1 aqui mesmo, ou se você tiver mudado, o nome que está aqui fora, tá? Então, vou colocar planilha 1, ponto, e aí aqui eu vou colocar show data form, tá? Então, planilha 1.show data form, ok? Só, mais nada. Aí eu vou fazer o seguinte, pode até fechar aqui o VBA, que a gente já terminou com ele, clicou aqui no botãozinho que a gente criou, clica com o botão direito, atribuir macro, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, olha, a macro form que a gente acabou de criar e vai dar ok. Clicou aqui agora, olha, ele já aparece aqui. Isso é legal para quem não conhece o botãozinho lá em cima, tá? Então você vai conseguir, toda vez que colocar esse novo registro, ele vai aparecer esse formuláriozinho aqui para você, tudo bem? Ótimo. Fez isso, agora vamos tirar uma outra dúvida. E se eu fizesse o seguinte, se eu pegar isso daqui, dar um Ctrl X e trouxer para cá, tá vendo? Ó, coloquei em outro lugar. Será que ainda funciona? Funciona, olha. Olha que bacana. E aí se eu vier aqui no novo registro e colocar aqui, olha, data dia 15 de agosto de 2024, vendedor Lucas, vendedor Lucas fez a venda do PROD 03, por exemplo, o valor é de R$25 e vendemos 50 unidades, né? Então se eu fizer isso daqui e der um Enter, percebeu que ele já saiu daqui, e se eu voltar para cá, olha, já está aqui certinho o lançamento. Então você pode ter isso em outro lugar. O que isso quer dizer? Eu posso vir aqui, olha, design da tabela, se eu quiser, posso resumir isso daqui para uma tabela dinâmica, ok? Então, numa planilha existente, vou colocar ela aqui do ladinho mesmo, e aí eu vou fazer o seguinte, olha, dentro da tabela dinâmica eu posso colocar o seguinte, vendedor, e eu posso colocar aqui o valor total. Então, quanto que cada vendedor vendeu? Então, no meu caso, olha lá, já resumiu para mim. Aí, se eu quiser mais legal ainda, eu posso pegar isso daqui, inserir, tá? Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Mas eu posso vir aqui, olha, inserir, vou pegar aqui um gráfico de colunas mesmo, vou dar um Ctrl X nele e vou trazer ele aqui, ó. Então você pode fazer um painel que você tenha esse tipo aqui de estrutura, ok? E você consiga fazer ali o seu trabalho com mais facilidade. Então agora, quero fazer uma outra venda para o Pedro, por exemplo. Ó, vou vir aqui, novo, aí vou colocar aqui, ó, data, sei lá, dia 14 de agosto de 2024, por exemplo, tá? O vendedor vai ser lá o Pedro, aí eu vou colocar produto 01, tá? E aí eu vou colocar lá, ele valia, acho que era 10 reais que eu tinha colocado. Inclusive você pode usar outras fórmulas, como você viu, como um PROC-X, coisa do tipo, para pegar essas informações de valores de forma automática também, tá? Quantidade, a pessoa vendeu 100 unidades ali. Então o Pedro fez uma venda maior, dei o Enter, e aí o que vai acontecer? Quando você fechar aqui, percebe que o gráfico em si, ele ainda não atualizou, mas se eu vier aqui, olha, em dados e atualizar tudo, ele atualizou o valor. Então, como que eu posso fazer para ele atualizar assim de forma automática? Eu posso pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui do ladinho, eu posso trocar esse texto, atualizar dados, por exemplo, né? Então, novo registro, atualizar dados. No atualizar dados, eu vou vir aqui no meu user form, eu vou fazer o seguinte, ó, sub at de atualizar, tá? E aí aqui eu vou escrever uma outra linhazinha bem simples, ó, this workbook.refresh all. Isso daqui, olha, só essa linha aqui, ó, this workbook.refresh all, tá? Fez isso, vai vir aqui e vai atribuir uma macro, vai ser a macro at. Vamos testar agora, olha, novo registro, vou colocar um novo, vou colocar uma outra venda aqui, então, sei lá, dia 25 de agosto de 2024.
Aí eu vou colocar ali, por exemplo, vendedor Lucas lá de novo, porque eu vou ganhar nas vendas aqui, por algum motivo qualquer. Vou colocar aqui o produto PROD 02, que custava lá R$15,50, que a gente tinha falado antes. Opa, R$15,50. E aí eu vou colocar aqui a quantidade, vou colocar 20 unidades, por exemplo. Tá? Deixa eu só colocar aqui o meu 15,50 aqui que saiu errado. Pronto, agora foi. E aí ele já lançou lá pra mim. Beleza, se eu clicar aqui no atualizar, ele já vai atualizar os dados. Então a pessoa não precisa mais sair daqui, tá? Ah, Lucas, mas eu queria agora trabalhar com um gráfico mais bonito. Aí, meu amigo, daí você pode vir aqui, tirar essa formatação. Posso, sei lá, colocar o tipo de formatação que você quiser aqui nesse gráfico. Eu vou colocar essa aqui como exemplo. Isso não muda mais. Então aqui você pode trabalhar com o gráfico como você quiser. Ah, Lucas, mas eu queria ter filtro. Eu queria filtrar por produto, queria filtrar por isso, porque não tem problema. Selecione aqui o gráfico, vem aqui em análise de gráfico dinâmico, insere segmentação de dados. Olha, você pode segmentar o que você quiser aqui, por exemplo, quer segmentar por produto. Então eu posso colocar quantas segmentações eu quiser, tá? Aí eu posso colocar aqui, agora eu quero saber quanto que foi vendido do PROD 1, quanto que foi vendido do PROD 3, quanto que foi vendido do PROD 1, né? Que eu coloquei nome diferente, né? Mas tudo bem. Entenderam a ideia, né? E se eu quiser limpar, posso colocar aqui tudo para aparecer de uma vez, tá? Então, galera, olha que legal, tá? Uma ferramentinha bem simples aí, a gente fez duas linhazinhas aqui de VBA super simples, que já ajudam você a ter uma estrutura bem bacana, sem você precisar se preocupar com nada do que você está fazendo, porque toda vez que você fizer essa atualização, você vai conseguir ter aí seus dados, seu painel de indicadores sempre atualizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que vocês tenham conseguido, né, implementar aí esses recursos no seu dia a dia. Beleza, galera? Deixa aqui nos comentários se você tenha tido qualquer dúvida, qualquer necessidade. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.